Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. E eu sou Malu. E hoje nós vamos conversar sobre Deep End, que chegou aqui no Brasil como No Fundo Amor, novo livro da Ali Hazelwood. Um livro que dividiu opiniões. É o primeiro sports romance, né? O primeiro romance de esporte da Ali Hazelwood. Ela sempre tem a ambientação ali do romance dos cientistas, acadêmicos. E aqui a gente tem uma ambientação diferente na universidade, com 2 atletas de universidade. Nos Estados Unidos tem essa cultura de você praticar um esporte, ter uma bolsa de estudos e estudar na universidade. Chegou aqui com a promessa também de ser um livro mais picante, mais erótico, que é algo que vem evoluindo nos livros da Ali Hazelwood, né? Acho que desde o último livro dela, o Não é Amor, que também tem um foco maior nessa parte. Eu acho que esse veio realmente escancarado que ela quer abordar mais esse assunto. Mas antes de entrarmos no bate-papo aqui, vou aqui falar um pouquinho a sinopse do livro. A gente vai acompanhar a protagonista Scarlett Vandermeer, que ela é uma... Saltadora? Saltadora, eu não sei, porque eu li em inglês e aí Ela faz saltos acrobáticos. acho que é uma coisa assim. Swim diver, basicamente, e salta da plataforma e faz umas acrobacias e cai na piscina. Um esporte bem de Olimpíadas, assim. Eu sempre gosto de assistir esses esportes. Tem uns que é em dupla, né? Também que eles têm que fazer sincronizado. Eu acho muito legal. E ela tá estudando para ser médica, que nos Estados Unidos também tem isso, né? Você não faz vestibular e entra para fazer medicina. Você tem que fazer um pre-med, que é uma graduação, que não é graduação, eles chamam de undergrad. E aí, para você aplicar para fazer medicina, que seria como se fosse a pós-graduação, seria a medicina. Enfim, aí ela tá nesse percurso aí de se tornar médica, ao mesmo tempo que ela sofreu uma lesão. E isso deixou ela com um trauma muito grande e ela não consegue mais saltar. Aí ela vai não conhecer exatamente, ela já sabe quem é, o nadador Lucas Blomqvist, que é capitão da equipe universitária e campeão mundial. Ele é campeão olímpico, né? E na superfície, Lucas e Scarlett não têm nada em comum. Até que um segredo vem à tona e tudo muda. Então eles fazem um acordo, tem um caso temporário que satisfaça suas necessidades, alivia o estresse pré-Olimpíadas. No entanto, esse caso obviamente vai se tornar algo muito maior e ao redor disso também tem um fator complicador que a gente vai conversar mais na parte com spoilers. Mas antes eu queria saber, Malu, já falei bastante aqui, da tua opinião assim, sem spoilers, pra quem não leu ainda. Tá em dúvida se leu ou não? Dos livros de romance da Ali, realmente assim, eu não li Noiva, então, dentre os livros de romance que não vai pro sobrenatural, eu acho que foi o mais diferente dela pra mim até o momento, justamente por pegar justamente essa ambientação dos esportes. Eu achei muito interessante. Foi um dos fatores que me fizeram permanecer presa na história e achar a história tá envolvente. Foi a questão da natação, dos saltos acrobáticos, da lesão dela. E, querendo ou não, a escrita dela é sensacional, né? Tipo, eu acho interessante, por mais que a gente sinta, às vezes, uma fórmula de bolo com ela, eu sempre fico muito imersa nas histórias dela. Eu acho ela muito engraçada, mesmo quando eu não quero rir. Às vezes, até quando eu não tô gostando do livro, mas mesmo assim eu rio, porque eu acho ela uma escrita envolvente que faz você se divertir. Então, assim, acho que mesmo que as pessoas estejam vendo essa divisão de opiniões, né? Eu acho que eu ainda recomendaria que a pessoa leia e tire sua própria prova do tipo, será que eu gosto mesmo desse lado pra onde a Ali tá indo, ou prefiro a Ali do Velho Testamento? Ao contrário de tu, acho que eu li quase todos os livros dela. Eu acho que o único que eu não li foi o jovem adulto, aí acho que o adolescente, o YA, que ela escreveu, o Checkmate. Eu também não li esse. De resto, eu li todos da série que tem A Hipótese do Amor, enfim, todos aqueles 3 livros, eu li os 3. Eu também li também. Li Não é Amor, li o Noiva. Inclusive, Amor Teoricamente, muita gente amou, mas eu não curti muito. Eu acho que dos 3 dessa trilogia, Amor Teoricamente, e A Hipótese do Amor, e o outro que é Love on the Brain, eu esqueci o nome dele. A Razão do Amor. A Razão do Amor. Eu acho que dos 3, esse é o mais fraco pra mim, assim. Apesar dele ser um pouco diferente dos outros 2, eu acho que A Razão do Amor é muito copia e cola do A Hipótese do Amor. Ainda assim, eu dei 5 estrelas pros 2. O que importa é que eu senti, eu gostei bastante. Pois é. Exatamente. Ela tenta ser um pouco mais diferente dos outros 2, mas ainda assim cai em alguns aspectos que é muito igual. Depois disso, eu li o Noiva, eu acho. Não lembro agora a ordem exatamente. Mas eu li Noiva e eu adorei. Eu adoro esse romance paranormal, né? Vampiro, lobisomem. Muito legal, muito legal. Muito divertido. Muito divertido. Eu gostei muito como ela fez. Eu preciso ler. Como ela fez, utilizou a questão
paranormal, assim, de como funciona o lobisomem, como funciona o vampiro, e como eles funcionam no meio da sociedade, né? A sociedade sabe que eles são vampiros, lobisomens, eles, enfim, como eles interagem, e como ela fez a conexão dos dois, eu achei muito legal. Uma amiga minha me recomendou dizendo que, tipo, era uma boa introdução ao Ômega Verso. Ah, sim, que era assim, lobisomem, né? Enfim, eu não leio essas coisas assim. Sim, É, tem um tal do nó lá, que eu eu não também sabia não. que isso existia, eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, por que eu estou lendo? Tem esse fator um pouco surpreendente aí. Eu também. Eu fui descobrir. Minhas amigas que gostam ficar tipo, Malu, tu ainda não leu, então começa por Noiva da Ali. É meio que introdutório. É levinho, mas é uma introdução. Eu fiquei. Vou tentar. Não é um livro perfeito, mas eu gosto bastante. Acho que depois eu li Não é Amor, que aí vai para outro caminho. Ela sai dessa trilogia anterior e vai explorar outros caminhos. E aqui a gente vê mais uma exploração da questão erótica, que é muito mais forte que nos outros livros. E eu não gostei tanto assim do Não é Amor. Eu achei mais ou menos. Muita da reclamação que eu tenho com Não é Amor cai também e no fundo é amor. É tudo amor, é amor, enfim. E eu achei que ela não soube aprofundar muitas coisas. E acho que a parte erótica também me tira um pouco da leitura. Eu sou uma pessoa que gosta muito de entender mais internamente os personagens. E eu sou muito mais também de como a paixão vai desenvolvendo. Então eu não ligo muito pra parte de ficar lendo cenas eróticas e tal. Eu não me importo muito. Eu sei que tem gente que gosta e tal. Tipo, não é uma coisa assim que me incomoda, mas quando é demais, assim, quando isso virou foco total pra mim, eu acho que me perde. Gosto muito mais do desenvolvimento dos personagens. Eu começo a pular. E aí, ela já tava querendo mais pra esse caminho do BDSM também, já tava com o pezinho ali no Não é Amor. Tem umas cenas muito mais picantes que eu fiquei, caramba, eu não estava esperando isso, né? Mas quando eu fui ler No Fundo é Amor, eu já sabia que ia ter isso. Então, pra quem não leu ainda, tem exploração desse assunto. Aí ela acho que ela coloca bem no início que ela vai explorar o BDSM. Então, pra mim, tipo, não é uma coisa que me atrai, não é um tópico que eu vou procurar, porque, enfim, não é o que eu curto. Pra mim, tudo isso eu podia jogar fora, assim, eu não me interessei. Mas, no geral, eu não sei se eu recomendo, sinceramente, porque foi uma decepção pra mim, porque eu acho que ela foi rasa. Engraçado que a gente tá falando de um deep end. Eu achei que ele foi raso em muitos assuntos. Eu achei que tem muita coisa acontecendo e tem muitas coisas que não aprofunda, assim, a história da amiga. Tem várias histórias que vão acontecendo ali que a gente, sabe, fica muito na superfície. O protagonista masculino também eu achei muito distante, muito vazio. Eu senti uma dificuldade de me conectar com a história. Eu me sentia muito pairando, assim, por cima e não conseguia entrar de fato na história. Eu achava que eu estava lendo algo, acompanhando de longe a história e não de fato dentro da história. Então, foi assim que eu me senti. Então, eu não sei se eu recomendo exatamente. Se você é muito fã da Ali Hazelwood e acha que você vai encontrar a mesma coisa que você encontrou nos outros livros, não vai. É bem diferente. É outro rumo. Se você gosta de tudo que eu falei anteriormente, que eu não curto, pode ser que você goste. Então, só conte em risco. Mas o pior é que até o que tu gosta. O que a gente tava falando que não gosta, amiga, da questão do BDSM, tu acha que, tipo, a gente não se importa. Até o pessoal da comunidade que gosta de BDSM tá criticando o BDSM da Ali, né? Dizendo que, tipo, foi muito raso até nisso aí. O que eu achei foi, tipo, muito um BDSM for dummies, sabe? Eu achei que ela tava explicando, tipo, pra quem não sabe nada, como funciona o acordo e tal, a safe word, a palavra de segurança, enfim. Aí tem todo um passo a passo é quase um manual, como fazer BDSM. Eu senti muito isso quando tava lendo. Eu senti uma tentativa de autoexplicação do que é. Eu quero começar por falar dos protagonistas. Acho que primeiro falar da Scarlett, a Vendi. Eu tive muita dificuldade de me conectar com os personagens. E eu achei que a Scarlett, ela é muito a personagem típica feminina genérica do livro de romance de Ali Hazelwood ou de outros romances até. Que tudo que ela faz dá certo, ainda que isso demore, né? Tipo, ela tá passando pelo trauma e tal, ainda que isso vai demorar, a gente sabe que vai dar tudo certo pra ela. É aquela garota que é perfeita por fora, mas por dentro ela tá enfrentando todos os problemas. E a gente fala, meu Deus, sou eu, né? Eu me identifico, também sou essa pessoa. Isso parece que eu estou feliz por fora e quebrada por dentro. Tipo, isso é muito genérico, isso é muito abstrato. Acho que todos nós estamos meio assim. E aí você coloca suas próprias angústias, seus próprios sentimentos nela, e aí você cria essa grande personagem na sua cabeça, que na verdade, eu não sei dizer muita coisa sobre a Scarlett. Outra coisa que eu odeio nas personagens
da Alien Hazelwood, às vezes, é que ela é tão inteligente, mas tão burrinha pra algumas coisas que dá uma raiva. Não sei se tu sentiu isso também. Eu concordo totalmente. Na questão da lesão dela, que ela tá super traumatizada e tal. É engraçado como tu falou, você realmente se vê naquilo. Às vezes você até projeta, ela não é uma grande personagem, mas você acaba se projetando na situação dela. Tipo, eu no momento tô numa situação em que eu até comentei contigo, acho que brevemente, que eu tô sem dirigir. Porque eu tive uma crise de ansiedade dirigindo e eu meio que tô com essa trava, porque me lembra da crise de ansiedade e eu fico com medo de dirigir. E eu me senti muito parecida com ela, sabe? Porque você vê que a trava dela é completamente emocional. Ela não tá conseguindo fazer o salto lá específico por conta que a mente dela tá com um bloqueio, digamos assim. E aí eu me senti muito nessa posição. Então, tipo, eu acho que o meu único momento em que eu me senti realmente conectada a ela foi nisso. Tanto que acho que é, tipo, um dos pontos que me fez até, tipo, dar uma nota razoável pro livro, que eu dei 3,5. Desse 3, né? Eu dei 3,5. Foi até porque eu me conectei mais com ela nessa parte, porque eu consegui projetar essa sensação dela de trava mesmo na minha situação de vida pessoal. Mas eu acho interessante também o que eu tava pensando é que todos os livros da Alia é impressionante. Como é sempre aquele casal em que tipo, a menina tá, tipo, almejando algo que o cara já é muito bom, né? O Lucas já é topado, ele já está fazendo simulado, indo super bem pra entrar na faculdade de medicina, ele é campeão olímpico, ele é tudo, e ela nunca consegue. Ela ainda está tentando. Se tu parar pra ver, todos os livros tem essa dinâmica de o cara já é fodão. Total. A menina ainda está tentando chegar lá. Eu fico, por que a gente sempre consome esse tipo de livro? De o homem tá sempre na figura de poder e a menina tá lá, tentando, dando tudo de si. Enfim, aí eu fiquei refletindo sobre isso até hoje, quando eu tava tomando banho, pensando, meu Deus, o que será que Paula preparou pro roteiro? Aí eu pensei, eu refletindo sobre a história, né? Aí eu fiquei, meu Deus, é impressionante como todos os livros são iguais. Mas é essa mesma formulinha. Falando também sobre a questão da menina ser super inteligente e não perceber coisas óbvias. É sempre esse diálogo, né? Os homens da Ali Hazelwood sempre são frios, não conseguem expressar com palavras exatamente o que sentem, e elas também não conseguem perceber com as ações deles. Então, tipo, é uma eterna falta de comunicação de sentimentos e, enfim, é sempre o mesmo plot. Porque aquela coisa, no primeiro livro, perfeito, dei 5 estrelas, né? Hipótese do Amor. Segundo livro, dei 5 estrelas também. Apesar de eu não achar perfeito, eu gostei bastante. Aí no terceiro livro, de novo. Aí no quarto livro, de novo, sabe? Eu gostei muito de Noiva porque é diferente. Como o contexto é paranormal e tal, é tudo diferente assim, ajuda, né? Dar uma diferenciada. Mas aqui a gente vê a mesma coisa, do cara tá claramente apaixonado por ela e ela não percebe. E outra coisa que eu achei também que o Lucas tem essa dificuldade de se expressar, né? Só que no ele é muito pior, ao ponto de... Eu também não sei falar muita coisa do Lucas, porque ele não fala nada. E a gente não sabe muita coisa dele também, sabe? Cara, quem é você? Mas voltando só um pouquinho pra Scarlett, eu queria falar da questão da lesão Juro. dela. Porque eu acho que uma das coisas legais do livro também foram as sessões de terapia dela. Eu gostei bastante de como ela, aos poucos, vai se tocando do que aconteceu. Porque eu acho que foi muito bem desenvolvido, pelo menos essa parte do trauma dela. Ela desassocia no momento da queda, que ela não se lembra do que aconteceu. Ela vê o vídeo e ela não se reconhece, ela não sabe quem é aquela pessoa. E aí tem todo esse fato de ela aceitar que isso aconteceu e de por que aconteceu, a questão do namorado, do pai dela. E aí entra outra ramificação de outros assuntos, né? Do pai dela, que eu também não achei tão bem desenvolvido assim. A gente sabe que ele foi abusivo e tal. E aí tem a questão do namorado. E aí tem o fato de ela não poder se aproximar de homens, que ela se sente meio abalada ali. Mas, sei lá, eu também achei meio jogado isso, de ela se sentir desconfiada perto de homens. Eu achei muito jogado. Porque faltou um aprofundamento. A gente só sabe disso também pelo fato de que, tipo, eu senti que era assim, eu não sabia que ela estava tão desconfortável na presença de homens, até o Lucas dizer, porque eu percebo que você fica desconfortável perto de homens. Sendo que, tipo, baseado em quê, cara? A gente que é leitor não tá percebendo isso. Muito verdade isso que tu falou agora. E, enfim, eu achei muito inconsistente essa dificuldade de aproximação de homens. Parecia uma coisa muito seletiva também, sabe? De certos homens ela não se aproximava, mas outros... Não que isso não seja possível, mas era muito... A gente não sabia qual era o padrão, exatamente, do que estava acontecendo com ela. E, amiga, eu não sei também se tu sente isso, mas, tipo, é aquela sensação de que todo casal também, de Alia, de vários outros romances, é sempre assim, o cara é frio até ele se envolver com a menina. Ele não percebe nada, ele era
quando a Pen cita que ele era todo na dele e impenetrável e que só pensa nele e blá blá blá. Mas não, com a Scarlett ele é completamente perceptível, ele percebe que ela não fica à vontade com os outros caras, ele percebe quando ela está nos lugares, ele percebe... Enfim, é uma sensação, tipo, é um negócio meio pick me girl da vida, assim, como se ela fosse o lírio do campo. E eu não sei, tipo, eu não gosto muito dessa sensação. Que nem que eu não gosto, acaba que vende, né, esses tipos de romance em que a menina se sente muito especial e que, ela é a diferente, ela é E tá especial. voltando essa onda, né? Porque isso era algo muito início dos anos 2000, 2010 ali. Isso era o momento, assim, né? Até se a gente pensar É Crepúsculo, verdade, todos esses é romances que verdade. vieram depois, é justamente isso, né? É a garota especial. Tipo, Sim, o cara não olha pra ninguém, mas ela é a diferente. E ela é a pessoa, tipo, mais comum, assim. É a Bela de Crepúsculo, assim, o arquétipo dessa pessoa que aparentemente é sem graça, que se acha feia e é tal. verdade. E aí isso tá voltando de uma forma um pouco diferente, com a roupagem diferente, mas é a mesma coisa. É aquela garota que, tipo, aparentemente é comum, que ela se acha comum, como eu falei, perfeita por fora, mas quebrada por dentro, tem seus traumas, tá enfrentando aquelas coisas ali. Por mais que esteja difícil no momento, a gente sabe que vai estar tudo certo, vai ser tudo arco-íris e bonitinho. Ela vai conseguir entrar em medicina, ela vai conseguir aprender uma língua nova, ela vai conseguir dar um mergulho, a gente sabe que isso tudo vai acontecer no final. Então, fica uma coisa muito artificial, sabe? Ela é a escolhida para acontecer tudo isso. E eu acho também que o livro deveria ter focado um pouco mais nessa parte da lesão, porque aqui a gente tinha um plot certinho. Ela tá com trauma, e aí ela tem essa relação com o Lucas vai ajudar ela, e aqui pelo menos uma coisa que a Ellie Hazelwood faz bem, pelo menos não é só o Lucas que vai ajudar ela a destravar o trauma, né? Tem toda a questão da psicóloga, a questão de terapia, dela entender seus problemas, enfim. Ela pelo menos não vai só se escorar ali no homem para entender seus sentimentos. Mas eu acho que poderia ter focado melhor nessa parte, porque eu acho que era uma parte bem mais legal de você ter desenvolvido. E você poderia ter substituído tudo isso pela todo o plot da Pen, que é um saco. Que menina chata. Sério. E sério, foi uma das coisas que me fez mais desgostar do livro, foi isso. Tem muitas histórias, tem muita coisa acontecendo. Ela tentando entrar em medicina. Ela tentando superar o trauma. É o relacionamento com o Lucas. É a relação com o Pen. É o negócio com o pai. É o negócio com o ex-namorado. Que não sei o quê. É tanta coisa. Parece que fica inflado e a gente não conhece direito esses personagens. É essa minha crítica. Parece que ela queria seguir por vários caminhos e não soube ali direcionar, sabe? É porque pra falar de Pen, acho que a gente tem que falar do como é bizarro como o livro começa, né? Aquela cena da bebedeira com o Pen falando, vocês deveriam transar. E aí você fica tipo, oi, como assim? E aí tudo se desenrola pra tipo, Pen já está querendo sair com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela não quer falar pra ninguém que tá terminada com o Lucas. E aí eles estão tipo fingindo pros outros que estão juntos. E ao mesmo tempo o Lucas está com a Scarlett. Véi, as cenas que se passam assim, ela está sentada no colo dele, eles estão se abraçando. Eu fico, como assim? Isso não aconteceria nunca na vida real. Uma coisa que eu achei é que parecia que a Ali Hazelwood não sabia se a Pen ia ser a vilã ou não. Porque tem várias reviravoltas do caráter da Pen no meio do livro. E a gente nunca tem um fato em si, a gente só tem versões do que acontece. É verdade. No início, primeiro vamos por parte. Essa parte do triângulo amoroso. Eu também fiquei muito chocada. Assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Quando eu comecei a ler o livro, e olha que eu peguei logo do lançamento, assim, eu tinha um crédito na Audible. E aí eu já usei meu crédito pra conseguir o audiobook. E acho que eu li, sei lá, uns 3 dias depois do lançamento. Só que, tipo, os booktubers gringos que recebem a cópia antecipada já estavam postando review, né? E aí eu tinha assistido um review que falava que tinha a cena inicial era essa. Então já estava preparada para o que ia acontecer, mas ainda assim para mim eu fiquei tipo, o que é isso que eu tô lendo, sabe? E aí fez parte da minha montanha-russa aqui de emoções nesse livro, né? Que tinha uma hora que eu ficava, caramba, o que é isso que eu tô lendo? Aí tinha horas que eu ficava tipo, tô gostando. E aí Aí, opa, tô gostando de novo. Sabe, era sempre assim. Eu ficava, o que é isso? Tô gostando. O que é isso? Tô gostando. Foi assim mesmo. Foi exatamente assim. Era o tempo todo. Tô gostando. Que merda é essa? Tô gostando. Que merda é essa? É por isso que eu dei 3 estrelas, porque eu acho que fica no meio ali, sabe? Porque foi essas oscilações. Mas sim, a Pen termina com o Lucas e ela vai desabafar ali, falando que eles não são compatíveis na cama. Ela já não tá tendo tanto prazer com ele, porque ele gosta de BDSM e ela não gosta. E, enfim, eu acho que, obviamente, não é só por isso. Ela tá querendo experimentar outras coisas. Aquela clássica pessoa, seja homem ou mulher, que tá ali no seu relacionamento perfeito, mas tá de olho na grama do vizinho, sabe? E aí ela quer experimentar. E pra mim, essa é a desculpa que ela dá. Eu fiquei perguntando por que ela oferece o Lucas
pra Scarlett, porque ela mesma fala que ela quer sair contra os caras, mas eventualmente voltar com o Lucas. Então ela tá pensando nisso. Então por que já dar de mão beijada pra outra pessoa? É porque ela pensa que o Lucas vai ficar com a Scarlett pra se entreter ali um pouquinho, enquanto ela tá se entretendo com outras pessoas, e, tipo, manter ele junto, assim, de olho, sabe? Então eu tô aqui vendo o que ela tá falando com essa pessoa que eu conheço, pra quando eu quiser voltar com ele tá aqui perto de mim, na coleira. E é só falar, ó, Scarlett, vaza, que o Lucas, na verdade, é meu. Eu acho que é isso que ela tinha na cabeça quando ela fala isso. E por isso também, porque ela não conta pra ninguém. Porque ela também quer ter o status de estar se relacionando, de ser namorada de um campeão olímpico. Não só o status de ter um relacionamento, de estar com aquela pessoa, aquele cara que todo mundo admira, que é lindo, que tudo é tudo de bom, e ao mesmo tempo manter ele na coleira. Então, pra mim, isso ela não me desce de jeito nenhum. Pois é, sendo que aí, ao mesmo tempo, eu fico, caramba, isso é tão anos 2000. Ali Real quis voltar aos anos 2000 com um plot super tipo Mean Girl. Sendo que ao mesmo tempo, como tu falou, tem várias reviravoltas dentro do livro sobre a Pen. Eu não conseguia sentir a maldade dela. Mesmo que a hora que chegou aquelas meninas falando pra Scarlett que ela era malvada, que tinha feito isso, aquilo, outro. Eu fiquei, caramba, isso deve ser meninas invejosas. Que bom que Scarlett defendeu ela, são grandes amigas, uhul. Aí chegou no final, com um grande plot da rivalidade feminina, que ali foi pra mim o que deu a derradeira do livro de ser uma merda. E foi ali que eu fiz, não, realmente não tem condições de eu dar nem 4 estrelas pra isso aqui. Por mais que eu estivesse gostando. Esse plot não me convence, sabe? Não gosto de quando a autora cria uma rivalidade feminina pra ser o clímax da história, sabe? Uhum. Pra mim não funciona mais. É tão batido e isso só, tipo, alimenta mais da rivalidade. Pra quê, sabe? Em vez de o plot ser justamente o fato de o cara passar 2 semanas sem mandar uma mensagem sequer pra Scarlett e achar normal. Ah, não, porque eu me privo das coisas que eu gosto. E blá blá blá. Uhum. Não, aí botar o clímax da história pra ser rivalidade feminina. Mas isso de quando a reviravolta de ter aquelas garotas lá, acho que é Carissa é o nome dela, de ela falar assim, ó, não confia nessa menina, na Pen, ela não é uma pessoa confiável, ela fez isso, aquilo. Aí eu pensei, já vem a reviravolta, né? Porque eu já tava desconfiando de Pen há muito tempo. Então, pra mim, esse ia ser o plot, que Pen ia se revelar realmente como a vilã da história. É isso que eu falo que a Ari não sabia se ia ser vilã ou não. Ela queria uma rivalidade feminina, mas ao mesmo tempo falando, não quero. E aí fica muito confuso, porque a gente tem a versão da Pen, a versão das meninas, e não tem o fato em si. A gente não sabe o que realmente aconteceu. Se na verdade é uma mistura das duas histórias, se a Pen tá falando a verdade, se as meninas estão falando a verdade, porque ela chega e fala, não, que o Lucas sabe dessa história. Mas e se o Lucas sabe dessa história porque a Pen contou pra ele? Então ficou com os dois pés, eu ia falar três pés, eu não tenho 3 pés, os 2 pés atrás com ela, sabe? E na questão também do doping, por exemplo, da negativa depois, né? Foi um falso positivo. Porque ela fala, não, foi falso positivo e tal. Eu fiquei, beleza. Mas aí revela que foi um falso positivo, né? Eu achei muito jogado isso. Eu achei que poderia ter sido um tchan na história. Eu achei que foi meio que desnecessário. Sei lá, mais uma não vez sei. que a resolve falando, olha, ela é vilã. Não é não. Ela é vilã, hein? É não. Fica muito nisso. E, tipo, aí depois ela vai stalkeia a Scarlett pra achar onde é que ela tá, implorar pelo perdão dela. E aí parece muito uma questão de também de manter ela por perto, sabe? De sair como... De manter ali as aparências, não sei. E engraçado é que, tipo, ela descobre onde é que Scarlett tá por uma suposta localização que não foi citada durante o livro inteiro. Que eles compartilhavam localização. Aí eu, tá bom. Parece que ela realmente só quer ter o controle e o controle da narrativa também. Porque, por exemplo, a Pen, ela surta depois quando ela vê que os dois realmente estão juntos, né? E ela tem um surto ali de criança mimada mesmo. O Lucas fala, você parece uma criança. E isso acontece quando ela levou o pé na bunda do namorado do professor dela, né? Que ela tá pegando o professor, enfim. Foi pega no exame antidoping. E aí, eles têm que contar que o namoro, na verdade, era fingimento. Então, ali ela surta, porque ali ela tá completamente fora do controle. A narrativa certinha que ela tava criando ali se quebrou totalmente. E aí, ela quer botar a Scarlett e Lucas ali como vilão, principalmente a Scarlett, né? Aí, depois, quando ela vê que todo mundo vai ficar do lado da Scarlett, ela, tipo, não, peraí, vou implorar o perdão dela e ficar tudo bem, e como eu sou legal, como eu sou essa pessoa que juntou vocês dois, enfim. Sério, não me desce, desde o início do livro ela não me desce, essa menina. E no epílogo ela ainda aparece, né? Como se, após tudo, manteve a amizade. Sério, pra mim é muito surreal elas continuarem amigas. Porque é aquela coisa, Scarlett não tem amigas, né? Ela fala que ela tem um... Tá aí, tu se identificou com essa questão do trauma, eu me identifiquei com a dificuldade de que a Scarlett tem de fazer amigos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, tipo, de me abrir pra outras pessoas, pra fazer novas amizades. Tanto que a maioria das minhas amizades são amizades muito antigas. Então, quando eu tô num ambiente novo, sei lá, eu sempre fico travadas. E aí, tipo, eu me identifiquei com isso com ela. Aí começa a colocar minhas expectativas nela, sabe? Enfim. É isso que eu falo, que ela parece
essa folha em branco, sabe? Eu gostei desse plot. Inclusive, a Scarlett fala várias vezes, né, durante o livro. Tipo, eu fico feliz de finalmente ter uma amiga. Acho que a Penny até fala em algum momento que nunca teve uma amiga como a Scarlett. Pô, eu ficava naquele limbo de, poxa, eu acho que não vê uma rivalidade feminina. Não é possível, elas estão ficando amigas, não é possível. Aí vem a história da Carissa, né? Aí eu já fiquei, tipo, não acredito não, que eu estou pressentindo o que está vindo. Não. Pois é, esse plot também eu achei legal. Criando amizades com as pessoas ali do time, porque ela tá ali no time de mergulho lá, de salto ornamental. Acho que é salto ornamental o nome. Será que eu lembrei finalmente? Enfim. E ela tá ali criando uma amizade finalmente com as pessoas, porque ela tava ali sempre fazendo os saltos dela e tal, mas tipo, nunca tava entrosada com as pessoas. Sempre parecia que o grupo tava lá e ela só tava lá, tipo, fazendo o dela, e nunca parecia algo realmente, sabe? Nessa parte, eu me identifiquei muito com ela, e eu. Aí, tá vendo? Não vai. Só segue, tem aquelas gêmeas e tal, tem outra menina, Pois enfim. é. Eu adoro o plot de Found Family, família que se cria, né? Que se escolhe. Eu adoro essa questão. E poderia muito ter sido um ponto a ser desenvolvido pela Ali, sabe? Pra desenvolver entre o time. Porque, tipo, inclusive, a Scarlett cita também que durante a escola ela não tinha muitas amigas, que sempre vivia muito pro esporte, que as pessoas até tiravam onda com ela, porque ela tinha um namorado, né? Mas ela só vivia pro esporte, pra estudar e pro namoro. Então, tipo, ela não tinha amigos. Fazer um Found Family seria muito mais interessante do que puxar pra esse lado de, tipo, uma amizade falsa, sabe? Acho que ela tinha que criar um complicador pro romance deles, sabe? O romance deles não podia ser só ela conhece o cara, eles têm uma relação e desenvolver o plot do trauma e de ela tentando fazer amizades e criar uma relação ali com o grupo. Não, tem que ter alguma coisa que impeça a relação dos dois, que crie aquele terceiro ato de término de namoro, né? E aí qual vai ser o complicador? Vamos criar uma menina que namora com ele, que não mais namora, e aí todas essas coisas que eu fiquei, caramba, não precisava, não precisava. E aí a Pen, pra mim, ela é essa controladora, manipuladora. Eu achei ela muito egoísta também. Quando ela tem aquele surto, deu uma raiva. E é tudo sobre ela, é o que foi dito. E nunca o que de fato realmente aconteceu. A gente nunca sabe o que de fato aconteceu. O próprio término com o professor lá, a gente não sabe o que aconteceu. Ela só diz o que aconteceu. Tudo é fofoca, tudo é rumor. E sabe o que é interessante, amiga? Pela cronologia, se passou quase um ano o livro. Esse tanto de tempo e Scarlett ainda achava... Eita, Scarlett, Pen achava que a Scarlett e o Lucas não estavam se envolvendo. Eu achei tão malhação, eu achei um negócio muito novela. E aí vamos falar um pouquinho do Lucas, nosso homem aqui. O que falar dele, né? Que a gente sabe tão pouco. Ele é sueco, tem a tatuagem de planta de árvores aí no braço. No caso, é a mãe dele que morreu. O que mais? Ele é esse atleta olímpico e ele, claro, ele percebe todas as nuances de Scarlett e claramente ele é apaixonado por Scarlett desde o início, muito antes, ninguém sabia, ninguém suspeitava, sempre tem isso, né? E ele parece muito essa pessoa que é simplesmente só obcecado pela Scarlett sem saber exatamente o porquê ele gosta dela. E também o fator de que, interessante, ele era obcecado por ela enquanto namorava. Que negócio bizarro. É muito, a gente vê também a natureza da relação dele com a Pen, né? Porque era aquela coisa que começou muito jovem e tal. E ficou ali os dois meio que seguindo aquela rotina e tal. E ficou por isso mesmo. Ele não tomava iniciativa nenhuma também, aparentemente, né? Logo ele que gosta de ser o dominador. Véi, juro, é muito sem sentido isso. Como é que o cara é tão dominador na hora H, mas é um bunda mole pro resto? Assim, não que não seja possível, mas, sério, ele com a Pen dá muita raiva. E ela também ligando pra ele do nada. E ela, ai, vem me buscar. Ai, que não sei o quê. E aí tá lá ele com a Scarlett e a Pen vai se meter chorando e querendo que ele cuide dela. E eu fico, cara, chega, chega. E, tipo, tu também toma uma iniciativa, sabe? Fica essa menina aí no meio. Enfim, tu não gosta da Scarlett, tu é obcecado por ela há sei lá quanto tempo, dá muita raiva. E a Scarlett também que não percebe que ele gosta dela também. Ela sai com a família dele, conhece os irmãos e tem toda aquela cena. Ai, será que ele tá gostando de mim? Me poupe. Mas eu botei na hora que ele deu ghosting nela, juro a tu, como eu decretei, eu não gosto desse Eu cara. acabei de ler isso no meu roteiro, Malu. Tá lá aqui o ghosting. Eu não gostei, velho, eu não gosto. Eu não entendo, esse cara tipo, gosta tanto dela, é tão obcecado por ela. E aí, tipo, no livro, ele deixa claro que a Scarlett fica incomodada com essas 2 semanas de sumiço e fica se perguntando... Eu já levei ghosting quando era adolescente e não é legal, velho. Você fica eternamente se perguntando qual é o seu problema. Você acha por muito tempo que o problema é você. É muito ruim, velho. Não gostei, não passei pano. Porque ele precisa se... Como é? Como eu posso dizer? Tipo, ele estava meio que tirando dele uma coisa que ele gosta muito
muito, pra meio que provar pra si mesmo que pode ficar sem, e blá blá blá. Eu achei, tipo, Ai, ai. nossa. Ai, lembrei disso Aí vai agora, estar menina. Caramba. vai tá as adolescentes de 16, 17 anos lendo essa merda e romantizando o caba que tá dando ghosting nelas. Achando que, não, é porque ele está fazendo a mesma coisa. É porque ele gosta demais de mim. Não é, gente, não é. Quando o cara gosta de você, ele fica que nem carrapato, sério. Exatamente. Eu fiquei, que merda é essa, Ali Resuda? Da onde ela tirou isso? Que o cara dá ghost e sumir por 2 semanas é porque ele gosta muito dela. Não, não existe isso, não Não, existe. e depois da primeira vez, né? Que contexto ótimo para se desaparecer. Ele também acha que não merece um amor também, tem toda essa narrativa. Ai, sério, cansa demais. E não tem muito o que falar de Lucas, né? Porque. Lucas, isso mesmo. Que outra coisa também, eu acho que Ali Resolve tá muito nesse arquétipo, acho que é Raylo, né? Que é o chip lá de Star Wars. Que é esse cara Sim. branco, alto, de cabelo escuro, que é frio, distante, que é apaixonado pela mulher, mas que não quer, não demonstra. E eu não assisti Star Wars, né? Eu não sei, mas é o que parece, né? E todos os personagens acabam se tornando arquétipos desse mesmo chip, né? O primeiro é Hipótese do Amor são eles, né? Vem de uma fanfic. Raylo, eu acho que é assim, né? Se não estiver enganada aí depois, mas eu acho que é Raylo. Fiquei horrorizada, inclusive, que Adam Carlsen é Adam Drive. Eu acho ele tão feio. Por favor, fãs de Star Wars que estão escutando, não me cancelem, mas eu não gosto de Adam Drive. Socorro. E acaba que ela tá usando tanto esse arquétipo que chega nesse livro aqui e se tornam dois arquétipos vazios. A gente falou muito da Scarlett, falou muito da Pen, mas do Lucas a gente quase não tem nada pra falar. Que ele deu gosto nela, que ele é frio, distante, enfim. E é isso, sabe? O que é que ele gosta? O que é que ele gosta de comer? Quais são os hobbies dele aí em natação? Sei lá, tipo, ele faz a escalada lá com o irmão dele, enfim. E, amiga, é aquela mesma coisa que eu falei no começo. Por que a Ali sempre coloca os homens como uma posição de tipo, os homens já são bem-sucedidos, eles não têm inseguranças, eles são inabaláveis. Eles estão naquela posição ali, penetrável, já estão no auge da vida, já estão conquistando tudo. Enquanto as meninas sempre são tipo as pessoas, aqui tá sofrendo, aqui tem insegurança, é bonita e não consegue ver, aqui é inteligente, mas é insegura, e blá blá blá. Mas o cara não, é inabalável lá, tipo, o pica das galáxias. Tá bom já, sabe? Eu sei que é o que acaba vendendo, eu sei que a gente vive no patriarcado e é isso mesmo, os homens são mais bem-sucedidos que as mulheres mesmo. Mas assim, todo livro é a mesma coisa. Todo livro a gente tem que achar o cara muito inteligente, achar que o cara é uma inspiração a se seguir. Porque a menina não pode ser a melhor de todas. Porque a menina não já pode estar resolvida na vida e o cara que esteja ainda... Por isso que eu acho que eu gosto do filme A Proposta. Eu tava refletindo sobre isso hoje, daquele com Sandra Bullock. Que ela é a Eu fodona. amo esse Ela filme. é... Eu assisti, acho que há uns 2 meses atrás, eu assisti de novo esse filme, muito bom. Esse filme é muito bom. E, tipo, você não vê os autores reproduzindo esse plot. Eu acho que o mais perto que a gente chegou recentemente foi Loucos por Livros, né? Da Emily Henry. A protagonista é fria, né? Meio que inabalável. Ela tem uma carreira promissora. É workaholic e tal. Mas sempre é o cara que tá nessa posição. É sempre o cara que é bem sucedido. E a menina é tipo... não, a menina tá tentando. A única coisa que abala o cara é o fato de ele estar apaixonado, loucamente obcecado pela protagonista feminina. É a única coisa que parece abalar ele é a mulher. E quando ele tiver a mulher, aí tudo vai estar nos trinks. Tudo vai estar resolvido. Porque realmente a gente não vê uma evolução do Lucas nesse livro. Na Scarlett a gente vê essa evolução do trauma, enfim. Mas o Lucas só, tipo, passou de namorado da Pen pra namorado da Scarlett. E foi isso, assim, tipo, de finalmente poder ser o dominador no sexo ali, pronto, se entender lá com ela. E aí foi isso. Tem até uma hora que ele cita assim, tipo, porque as pessoas estão... Pen fala pra Scarlett que o Lucas vai atrasar pra entrar na faculdade porque ainda quer permanecer na natação. E ele faz, não, eu não vou atrasar não, eu vou entrar na natação, eu não pretendo ser nadador pra sempre, eu quero ser médico. Em momento algum, tipo, isso é bem trabalhado, como tipo a pressão também de ele permanecer na natação, né, querendo ou não, como isso impacta e, tipo, ele querer seguir o sonho. Tipo, você não consegue nem sentir a ambição dele. O sonho dele, na verdade, é ser médico e não ser nadador. A falta que faz também tem um ponto de vista dele, né? Pois é. E aí no final, tudo se resolve. Ele fica com a Scarlett e ela consegue dar o salto dela lá. Enfim, tudo fica bem, né? Ela entra em medicina, segue a vida, tá tudo bem finalmente.
E é isso. Eu acho que eu esperava algo mais 50 tons de cinza, até porque a Pen fica falando, ai meu Deus, 50 tons de cinza. E eu não achei parecido com 50 tons. Eu achava que ia ser um negócio meio, vem de chicote e algema, acorda de alpinista. Sim, Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Não não teve. tem isso. Eu também ia falar isso, é que eu esperava que fosse algo muito mais assim, muito mais pesado, porque talvez questão de expectativa, um pouco de expectativa, mas também vindo do livro Não é Amor, que tem umas cenas mais pesadas e tal, que eu não estava esperando, né? Eu não sabia que ia ser isso, porque o Não é Amor também é uma história que começa a partir do sexo, né? Eles começam a se relacionar por causa do sexo também. Mas pelo menos eu gostei um pouco mais de No Fundo é Amor, de Deep End, porque eles têm algo mais ali rolando, sabe? Enquanto no Não é Amor eu achei que foi muito pesado assim no sexo e era só isso. Parecia que só depois a gente foi ter desenvolvimento dos personagens e já não tava mais importando, sabe? E aí, pelo menos aqui, a gente tem outras coisas acontecendo. Acho que foi por isso que até que eu dei uma nota maior pra Deep End. Mas os dois, assim, na minha concepção, são meio parecidos, assim, nesse quesito. E aí, eu tava esperando, assim, algo muito absurdo quando viesse Deep End. Na questão do sexo, eu fiquei tipo, caramba, lá vem, né? Acrobacias, não sei o que, enfim. Mas até que foi, eu achei normal até assim. Umas coisas que eu fico meio com vergonha alheia, sabe? Meio cringe, eu fico, ai, pra quê? Ai, para. Para, não quero, fecha os olhos. Tem uns momentos assim, mas no geral, assim, não, mas assim, não me incomodou, não, assim, muito. Tanto que eu nem me lembro exatamente, assim, tem algumas cenas e tal que eu lembro e tal, mas tipo, não foi tão chocante, assim. Acho que no geral, depois, não sei se eu espero ou não. Acho que o melhor não é criar muita expectativa pra depois não me frustrar de que a Ali não siga esse caminho, porque eu acho que ela vai seguir, né? Não sei se ela vai ver as críticas, né? Que os livros agora estão. Tipo, antigamente era meio que unânime que The Love Hypothesis era, tipo, sensação. E hoje em dia a gente vê mais críticas a ela, né? Tipo, a gente vê as pessoas mais se dividindo. Então não sei se ela vai pegar as críticas. Vai ter a continuação de Noiva agora, né? Não sei se ela vai Eu estou muito ansiosa. tentar mais coisas do paranormal. É em outubro e eu estou já ansiosa. Esqueci agora o dia, se é 6 de outubro. Enfim, já estou no aguardo. Mas parece que ela vai lançar um novo livro agora em maio. É alguma coisa. Ah, é verdade. Eu tenho até pesquisado aqui. Se você for no Instagram dela, tem o nome de um livro lá, alguma coisa tipo Summer Romance, sei lá. Deixa eu entrar aqui no Instagram da Ali Hazelwood. É verdade. Lembrei agora que ela vai lançar alguma coisa. A mulher tá escrevendo, viu? Chama Problematic Summer Romance, dia 27 de maio. Só que, tipo, se você for na Amazon, não tem nem capa o livro. Tá lá, mas, tipo, não tem capa, não tem nada. E aí, não sei sobre o que é, não sei o que esperar. E aí, vou esperar sair sinopse e tal. Mas Mate, que é o próximo depois de Noiva, 7 de outubro, agora que eu tô vendo aqui a data. E esse eu estou ansiosa, pelo menos assim, eu já sei no terreno que eu estou pisando, já sei do nó ali dos lobisomens, já sei o que eu vou encontrar. E esse é um romance que eu tô esperando, tô esperando. Eu preciso ler Noiva. Voltamos aqui pra falar de Mates. Eu vou ler Noiva nesse meio tempo. É isso, fica realmente a questão se a Ali Hazelwood vai seguir nesse caminho. Acho que talvez sim. Eu acho que talvez ela possa explorar outras coisas também, mas pelo que eu tô vendo, ela quer realmente. Ela vem ensaiando já esse movimento de mudança, assim, pra algo mais erótico. Antes eu era a pessoa que, tipo, o que a Ali Hazelwood lançar, eu vou ler. E agora é o que a Ali Hazelwood for lançar, eu vou ler a sinopse, vou ver o que é, e aí eu escolho se eu vou ler ou não. Apesar de eu gostar muito da escrita dela, se for algo nesse estilo de novo, eu acho que eu não vou ler, eu acho que eu vou passar mesmo. Eu confesso que eu já tô nessa fase, porque depois de Amor Teoricamente eu me frustrei um pouco. Desde Amor Teoricamente, esse foi o primeiro livro que eu li dela. Desde então. Eu não li Checkmate, eu não li Noiva, eu não li Não é Amor. Acho que eu fiquei um pouco. Tô mais comprando essa mesma fórmula de bolo aqui. E vai também da questão das expectativas, né? Eu tô numa vibe mais Abby Jimenez. Eu acho que eu gosto mais dos livros É dela, muito assim. bom. Eu tenho vários pra ler ainda, inclusive. Tu já leu todos? Não, eu só li dessa nova trilogia, que ela tem uma antiga, mas aí eu li o Parte do Seu Mundo, alguma coisa sua, esqueci agora, que é o Capa Vermelha. É Para Sempre Seu. Eu tenho que ler Para Sempre Para Seu Sempre ainda. Seu, é. Muito bom também. E aí Just for the Summer, queridíssimo, vai ser lançado agora. É. E saiu Say You Will Remember Me, né? Say You Já Will li, inclusive. Remember Me. E essa foi a nossa conversa sobre Deep End, No Fundo é Amor, de Ali Hazelwood. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @contraponto_cast, e seguir o Instagram de Malu também, o que Malu lê. Vou deixar tudo na descrição do episódio. Lembrando que tem episódio dia de sexta-feira, e até a próxima.
E, enfim, ele é sueco. O narrador no audiobook tem sotaque, é muito engraçado. Não dá pra levar a sério quando eu entrava o narrador dele, eu ficava, meu Deus do céu, eu não acredito.